Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, como prometido, aliás, o programa que nós trouxemos, essa pessoa maravilhosa aqui, que eu já vou falar quem é, estourou de visualizações, quase 1000 visualizações. E mérito dele, porque ele sabe divulgar, ele é um homem de comunicação maravilhoso. E eu já tinha dito para ele que ele ia fazer uma série com a gente. E aí a gente está no segundo episódio hoje de Direito Sem Juridiquês. E falando em Sem Juridiquês, a gente já está falando no Dr. João Freitas, que volta aqui para conversar com a gente sobre vários tópicos muito interessantes. Ele sempre vem aqui com umas perguntas maravilhosas que todo mundo quer saber, e ele já vem aqui com as perguntas e as respostas, e nós já vamos passar para ele, primeiro para cumprimentar os espectadores e agora também para responder nossas perguntas. Boa tarde, doutor João, prazer muito grande tê-lo aqui novamente com a gente. Prazer é meu, Rosilma, obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos que vamos, aí vamos responder algumas perguntas bem capciosas. Vamos que o nosso programinha aqui é 2 bloquinhos de 13, 14 minutos, tem que ser E tem muita coisa, né? Isso mesmo. Quero aqui falar que em julho o escritório do meu amigo João Freitas faz 30 anos, não é 30 dias, né? Verdade, é verdade. Então, 30 anos batalhando aí no direito, principalmente no direito brasileiro, que é facinho de... Você falou uma palavra certa, batalhando, né? Batalhando. Porque nós advogados, nós batalhamos. Eu sempre falo que eu não mato um leão por dia, eu mato 2 por dia, porque é difícil você manter hoje um escritório de advocacia, que é uma empresa, por 30 anos. Então, eu já tenho quase 35 de formado e eu fico, cada dia que eu chego no escritório, eu fico realmente orgulhoso da minha luta, porque é uma luta diária. É uma luta e cada vez mais difícil. Mais difícil. As pessoas veem os direitos sem juridiquês por aí. O Google, né? O famoso Google. O Google e muita rede social, os próprios jornalistas. Fake news, né? Aí as pessoas vêm achando que sabem direito, tudo. Aí tá essa história aí do anulou, não anulou, Isso. o STF, não é o STF. E aí a gente diz, mas o direito não é assim, gente. O direito tem tanto depende, não é verdade? Exatamente. Tanto detalhe. E aí a gente, quando fala isso, as pessoas ficam bravas, né? Ficam. Mas hoje mesmo, quando eu atendo o cliente, eu já aviso. Falo, olha, não dá para te dar certeza alguma. Eu já não dava antigamente. Hoje em dia, então, com a experiência que eu já tenho, de forma alguma. Eu sempre dou o exemplo, mesmo que você tenha tido uma batida na traseira do seu carro. Depende. Não dá hoje para falar para você que você vai ganhar ação. E muitas vezes, né, até meus casos mesmo, pessoais, eu tenho enfrentado, às vezes direitos que você não, pelo seu entendimento como advogado, você não teria direito. Você acaba tendo. Não, você acaba pedindo, vamos ver o que dá, e o direito que é líquido e certo não vem, e aquele direito que não era líquido e certo vem. Então a gente acaba pedindo tudo. É uma instabilidade jurídica hoje, infelizmente. Exatamente. Instabilidade jurídica, isso mesmo. Judiciária, enfim, não vamos entrar nessa seara, né? A história de que o STF tem que bater o martelo por uma decisão que já está no Código Penal desde 1940. Enfim... vamos deixar para eles. Vamos deixar para eles. Nós escolhemos ser advogados, né? Bom, colunista jurídico em diversos meios de comunicação, criador do conteúdo Sem Juridiquês com João Freitas e aqui, Direito Sem Juridiquês. Exatamente. E a série do meu querido amigo brilhante e que faz do direito uma ferramenta, um instrumento de justiça. Sim. Claro que depende se o juiz combinar com a gente. E como utilidade pública, né, Rosilma, que isso é muito importante. Sim. Porque as pessoas às vezes confundem, ele dá uma consulta. Não, eu não dou consulta pela internet. Sim, aliás, o seu cuidado é muito importante. Eu falo naquele momento especificamente sobre aquele assunto, mas
procure um advogado da sua confiança, especialista na área. Perfeito. Né? Isso é muito importante, Sim, porque sim. cada um tem o seu profissional que confia. E outra coisa, cada caso tem detalhes que às vezes fazem toda a diferença. Exatamente. Né? Nós, advogados, sabemos disso. Sabemos disso. Então isso é muito importante. Por isso que tem gente que não gosta de conversar com a gente. Esses advogados sempre torcem. Não é que torcem, é que é difícil realmente. Tem muitos detalhes não tem a ser levado em consideração. Né? É verdade, é verdade. Os herdeiros, olha, isso aí, eu estava até, antes de começar o programa, eu ia perguntar para ele, mas aí a gente começou o programa. Isso acontece muito, e isso aconteceu naquele caso que eu estava contando, né? As pessoas faleceram. Eu até tive, desculpa te interromper, tive essa questão numa consulta. Você acredita? Porque eu mesmo nunca havia pensado nessa situação. Sim. Foi um caso prático que eu tive no meu escritório, e aí eu falei, uma boa pergunta para o meu canal. E às vezes isso acontece, que eu nem fiz a pergunta ainda, mas a gente já está discutindo, quando, por exemplo, são irmãos ou irmãs, enfim, que não se dão, aí chega um lá na frente, rapa tudo. Pode, então. Os herdeiros podem entrar na casa do falecido e pegar seus objetos pessoais antes do inventário? Como é que é isso? Doutor? Então, Rosilma, teoricamente não, porque aqueles bens são comuns de todos os herdeiros. Então, aqueles bens terão que ser partilhados no inventário. Agora, se a sua família é uma família tranquila, sem briga, são todos harmoniosos, o que pode acontecer? Todos os herdeiros podem ir juntos na casa do ente querido que faleceu e dividir os objetos pessoais, os bens móveis ali, um sofá, uma televisão, uma obra de arte que seja de pequena monta, desde que eles estejam de acordo, muito bem. Só que nós sabemos que a grande maioria... Família sem briga... Não existe. Não existe. Não existe. Né? Eu te falo de cadeira. Pode até no começo, vai lá, vai tudo bonitinho, chega dali do meio para o fim, o negócio desanda. Então, principalmente, porque aí vem a síndrome do pequeno poder. Neste momento. Então, eu acho que é sempre, né? Disputa de poder, sempre. Existe, às vezes, aquele irmão que a vida inteira ele foi rebaixado afetivamente na família e quando o pai falece, ele sente aquele poder perante os irmãos. Não é nem perante os irmãos, mas perante a herança que o pai deixou e aí ele acaba disputando com quem? E brigando com quem? Com aqueles que dividem com ele o patrimônio. E aí que vem a grande briga entre eles. Ou então com aquele que ele acha que a mãe preferia, que o pai preferia. Exatamente. Se tiverem era mais o queridinho, herdeiros. Mas agora ele já morreu, ela já morreu, então agora é comigo. Exatamente. Então, isso é muito perigoso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Então, 2. O inventário está pronto. E o que a gente faz? Olha, você sabe que isso daí é um recordista do meu canal no YouTube. Parece simples, mas não é. Óbvio que fazer um inventário é muito mais complexo, mas depois que você termina o inventário, você precisa registrar este inventário. Nós hoje temos duas formas, o inventário extrajudicial, que é feito no cartório, que hoje, graças a Deus, só não ocorrerá lá se tiver desacordo na partilha com relação aos herdeiros, do contrário, vai se fazer no cartório. Às vezes até com menor já pode. Agora pode, né? Fazer no cartório extrajudicial e lá você recebe a escritura de inventário. E se você estiver em desacordo, você tem que ir para o Poder Judiciário fazer lá com o juiz. Quando termina o inventário no Poder Judiciário, você recebe o formal de partilha. Os dois documentos têm a mesma finalidade, só que nomes diferentes. Então, quando isso terminar, você vai receber esse formal de partilha ou essa escritura de inventário, lá estarão todos os bens que foram partilhados. Por exemplo, você recebeu imóveis, você precisa pegar aquele documento e levar no cartório de registro de imóveis para transferir a titularidade do falecido para o nome dos herdeiros. Uma outra situação, bens móveis, como por exemplo um veículo. Falecido deixou o veículo, precisa pegar esse documento, um desses dois, e levar no Detran para transferir também esse veículo para o nome dos herdeiros. E importante também, quando tiver dinheiro, aplicação financeira, poupança, enfim, também levar esse documento no banco, os herdeiros já vão junto e aí já se divide ali o patrimônio, já se resgata. Então, precisa disso para registrar oficialmente aquilo que foi dividido lá no fórum ou no cartório. E sempre, em qualquer situação, os herdeiros
se um não poder, pode passar procuração para o outro. Pode. E sempre com o documentado, que é para a instituição a que você está se dirigindo possa Na realidade, aí efetuar até o próprio inventariante, né, eu acredito que ele consiga levar para registrar esse formal de partilha ou essa escritura de inventário. No caso do cartório, por exemplo, não há inventariante. Não, pode ser. Eu acredito que seja o próprio inventariante que leve, registre e depois resolve isso com os demais herdeiros. Porque ele vai estar com o documento. Mesmo no cartório pode haver inventariante. Pode, porque hoje em dia, inclusive, quando você faz um inventário no cartório extrajudicial, o próprio cartório ali já manda a minuta de a escritura de inventário direto para o cartório de registro de imóveis. Você já paga, inclusive, as taxas. Sim, é bem mais rápido, né, doutor? Nossa e mais barato também, graças a Deus, muito mais rápido. Então, eu sei porque eu já trouxe o pessoal do 8º cartório aqui, eles são ótimos, São ótimos. Dá para fazer muito pelo e-notariado, que é eletrônico, você, inclusive, não muito precisa nem mais rápido. comparecer no cartório. Hoje em dia você faz tudo digital. Então, eles até vieram falando sobre autorização eletrônica de doação de órgãos. Que agora que dá para fazer. Exatamente, eu vi essa A única coisa que eu acho, eu sempre coloco isso, é que assim, faz autorização eletrônica de órgãos pelo e-notariado, avisa todos os cartórios do Brasil, porque aí está em contato com os médicos, no caso de doação, né, que a pessoa faleceu. Tudo maravilhoso, só que tem que ouvir a família. Aí a família não concorda, pronto, o morto ficou sem a vontade atendida. Nem tudo é perfeito, não concordo com isso. Nem tudo é perfeito, principalmente no mundo digital, né? Não deveria. Não, porque claro, o corpo é meu, eu que decido. O corpo é meu, se eu decidir doar tudo, por exemplo, eu sou doadora de órgãos já há muito tempo, do tempo que ainda não era moda. Agora está começando a entrar na moda, mas não era moda ainda. E aí eu disse, olha, não sei quando que eu vou morrer, tudo que ainda prestar, o que não prestar pode dar para a escola de medicina. A minha família, não, meu marido, não vou deixar, poxa, assim não dá. Não, mas tem que vigorar realmente a vontade da pessoa. Agora ninguém mais acredita em fantasma, não adianta dizer, eu venho puxar o pé. Não dá mais. Aí pronto. Direito de herança prescreve? Então, o que acontece? Recentemente o STJ deu uma decisão, porque nós, sendo herdeiros legítimos, reconhecidos, não existe prazo para você abrir um inventário, concorda? O que acontece é que podem ocorrer alguns dissabores com relação aos bens, com relação a você não poder vender um bem que está no nome de uma outra pessoa, mas você não tem prazo, você pode esperar 30 anos, você vai pagar o imposto com multa, com correção, enfim, mas é teu, tá ali. Agora, se eu quiser realmente me tornar herdeiro, sou um filho, só que não sou reconhecido, e preciso fazer uma ação de investigação de paternidade para ter direito àquela herança. Antigamente, antes dessa decisão, o que acontecia? Você tinha 10 anos para entrar com o inventário. A partir da morte? Isso, a partir da morte, da data da sucessão. Só que o que acontecia, o prazo do inventário, na hora que o suposto herdeiro entrasse com essa ação, interrompia o prazo. Então, esse prazo de 10 anos parava, e aí o suposto filho ia entrar com a investigação de paternidade para confirmar que ele era o filho do falecido, e aí depois continuava o prazo. Agora não, agora é 10 anos, o prazo não interrompe da ação de investigação de paternidade, ou seja, depois de 10 anos da data da sucessão. Se não aparecer ninguém, exatamente, nenhum candidato, não, aí acabou o assunto. Se não interrompe, porque antigamente chegava no nono a partir ano, da morte, não é, por exemplo, data, a partir do dia que aquele é da suposto herdeiro sabe, alguma data, vizinha fofoqueira fala, olha, você era filho é da data da morte, da data da abertura da sucessão, que é a data da morte. Entendi. Né? Então agora, antigamente você esperava 9 anos e tantos dias, chegava lá, eu vou fazer a investigação de paternidade, interrompe o prazo, para o prazo do inventário. Prazo para entrar com a ação de petição de herança, né? Agora não. Agora sinto muito, porque em pouco tempo ele não vai conseguir. Concluir tudo antes de 10 anos. Eu acho isso importante. Da morte.
Porque senão dá muita insegurança jurídica, né? E você, como filha, você fica meio vulnerável a uma situação, né? Dependendo do pai que você tiver, se ele realmente... Se o pai era caixeiro viajante. Não sei. É que hoje em dia a gente não pode mais falar que é só o pai, né? Porque tá tudo igual, a mãe né? É caixeira viajante. Também. Então, pros dois lados. Mas é que mãe é mais fácil saber, né? Porque a mãe carrega o filho na barriga. Verdade, agora o pai não. O pai faz o filho, some no mundo. Aí pronto. Exatamente. Então, hoje está dessa forma. Eu acho que essa decisão foi muito boa. Muito boa mesmo. Filho único. Boa essa. Cada pergunta boa. Você... Filho único, precisa abrir inventário? Como é que é isso? Precisa, não é porque é filho único que você pode pegar tudo para você. Você tem que fazer o inventário para fazer a sucessão, tudo conforme... Como se ele não fosse filho único. Exatamente. Coisa. A menos que os pais tenham doado em vida com usufruto. Exatamente, aí isso que eu ia sim. falar. Ok, isso é para qualquer família. Vale a pena fazer isso? O imposto é menor? Como é que é isso? Não é a mesma coisa. Eu falo que quando o pai faz isso e a mãe, ele adianta a herança dele vivo. Sim. E ele faz o quê? Ele faz com que os filhos não tenham despesa depois que eles falecerem. É como você comprar o teu túmulo antes de morrer. Sim. Você não vai pedir para ninguém pagar o teu caixão. Como se diz, o programa preventivo. Exatamente. Então, fazer isso em vida é adiantar a sua herança. Sim. E aí é óbvio, se for uma doação, tem que ter as cláusulas corretas, a cláusula de reversão, incomunicabilidade, irrevogabilidade, usufruto. Irrevogabilidade. No caso, por exemplo, morre primeiro a mãe, depois passa o pai, passa para o pai, assim, morreu o pai, pronto. Aí passa para o filho único. E também uma cláusula importante. É menor o imposto que se paga em doação inter-vivos e o causa-morte. Qual é o maior? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí você vai ter que pagar esse imposto. Agora, a cláusula de reversão, ela é importante, porque às vezes o filho falece antes do pai. Sim. E aí, pelo menos, essa doação, esse bem volta o pai. Volta para os pais. Então, no caso de filha única, de filho único, é sim importante fazer. É importante não, é obrigatório fazer o inventário, não tem como. Uma dívida após 5 anos pode ser cobrada judicialmente ou extrajudicialmente? Então, também é uma decisão que nós tivemos não tão jovem, mas aí de 2023, se eu não me engano, porque, teoricamente, genericamente, 5 anos é um prazo prescricional para uma dívida, vamos dizer assim. E, judicialmente, nós sabemos que, para entrar no fórum para cobrar algo depois de 5 anos, se chama direito prescrito. A dívida está prescrita, ou seja, não se pode mais cobrar judicialmente. Isso sempre existiu, muito bem. Só que o que acontecia? Aquele título... Inclusive o nome... Se também estivesse negativado, teria que automaticamente sair do cartório de protesto. Depois de 5 anos tem que sair. Exatamente. E aí essa decisão fez o quê? Porque antes, mesmo que você perdesse o teu prazo a ingressar judicialmente, você poderia ficar cobrando este devedor após os 5 anos. Então você poderia colocar numa empresa de cobrança, no escritório de advocacia, e mandar carta, mandar e-mail, mandar WhatsApp, mandar uma notificação cobrando sobre aquele título que, teoricamente, para a justiça, ele está prescrito. Sim. Agora, com essa decisão, não pode mais. Nem extrajudicialmente. Principalmente extrajudicialmente. Depois dos 5 anos, não pode mais cobrar. Se cobrar e você for ficar me achincalhando, me cobrando direto, eu vou pegar essa prova e vou requerer uma indenização por danos morais contra você. Pelo assédio. Exatamente, pela essa cobrança vexatória. E tomar cuidado deste credor, porque ao invés dele ficar credor, ele pode se transformar em um devedor, porque aí ele pode ter que pagar uma ação de indenização por danos morais daquele que estava devendo para ele. Por exemplo, existe um aplicativo chamado Serasa. Sim. Né? Que me dá a impressão que é do Itaú. É que assim, não, o Itaú é que manda a informação para a Serasa. Não, sim. Ah, tá. Mas dá a impressão que eles que administram de uma certa forma. É uma sensação que eu tenho, né? Tá. E quando você entra lá no Serasa,
vai pesquisar um cliente seu que chegou lá, não, doutor João, acontece isso assim, assim. Aí você entra lá. Aí você vai ver que no nome desse seu cliente tem um monte, tem lá, dívidas, né? Aí eles, para quem não entende, tem dívidas lá de mais de 5 anos, com várias, né? Sim. Dependendo da pessoa, tem várias ali, com desconto, não sei o que tal. E eles não dão a pista que a dívida está prescrita em nenhum momento. Não dão. É que agora eles não poderão ficar mais dessa forma. Só que assim, você entra lá e está lá a dívida de 2010. Não pode. Isso pode ser considerado assédio, mesmo que ele não mande a vida, mas está lá. Pode, porque é como se fosse um cartório de protesto. Você pede uma certidão e tem um protesto lá que já está prescrito. Aí você tem que entrar com um processo para requerer a inexigibilidade desse título que está sendo cobrado ali no cartório de protesto. E enfim, aí você, aí nesse ponto, ou mesmo para aquela pessoa que te negativou, não Serasa, porque o Serasa ele cumpre a ordem. Sim. Mas aí você... Não, mas quando você entrar no Serasa, essas dívidas, como eu estou falando para você, elas aparecem assim, conta atrasada no CPF. Ah, são espertos, né? Conta atrasada no CPF, né? Mas é uma dívida prescrita, de 2010, mais de 15 anos. Com essa decisão, isso vem, obviamente, corroborar para todos. Lógico. Não poderia nem aparecer. Por analogia, ali. Não, agora não. Eu, particularmente, como advogado, eu faria tranquilamente. Mandar uns clientes lá para você. Uma filhinha. Não, porque a gente recebe muita consulta, né? Sim. E aí a gente vai entrar lá e tem, realmente. Só que quando é dívida que não é prescrita, eles põem outra coisa. Não me lembro mais o quê. Mas em relação à dívida prescrita, eles põem conta atrasada no CPF. Não, hoje em dia não pode mais isso, ter essa cobrança. Aí você vai ver, ler detalhes, né? Sim, tem lá. sim. Aí tá lá a dívida de 2010, 2009. Nossa Senhora, um absurdo, né? Vou mandar um monte de cliente para você. Posso sacar dinheiro do falecido sem inventário? Não pode. Óbvio também, voltamos nos objetos lá pessoais do falecido, que a família, por exemplo, tem que pagar alguma despesa desse falecido e não tem dinheiro. E aí alguém tem uma conta conjunta, pega o dinheiro, desde que todos os herdeiros estejam de acordo para que vou pagar o funeral do meu pai. Então vamos esse que é o problema. O dinheiro da conta que nós temos, tem um filho que é conta conjunta, desde que todos permitam. Mas, via de regra, teoricamente, esse dinheiro tem que ser inventariado. O que pode acontecer? Sim, até pode sacar, vamos dizer, para o funeral. E ali tem um comprovante para depois... provar para os demais, os demais herdeiros. E tomar cuidado também que às vezes esta conta ela pode ser conjunta. Se ela for conjunta, a gente parte da premissa que aquele que sobreviveu ali, quer seja quem for, ele tem direito a 50% daquele valor. Sim. Então, se for levar aquela conta corrente para inventário, para partilha, só será levado 50% daquele saldo e não 100%. A pessoa morre e não tem conta conjunta, é feito o inventário e ela tem 10 mil reais lá na conta do banco, né? E aí foi feito o inventário dos bens, dos imóveis, e aquele dinheiro ficou esquecido, não bem esquecido. Foi lembrado pelos herdeiros, mas o advogado falou assim, olha, deixa que depois a gente faz sobrepartilha, senão vai atrasar o inventário. Aí o inventário acaba, até hoje não foi feita a sobrepartilha, aí o banco, no meu entendimento, teria que congelar a conta, ou então pegar esse valor, passar para a poupança, e aí... Não faz isso. Não, o dinheiro desapareceu. Porque o erro é o seguinte, porque o banco, depois de 3 meses sem movimentação, é automático, ele tem que encerrar a conta. Então, mas ele pode ficar cobrando, veja bem, uma pessoa... Ele pode cobrar durante 3 meses. Uma pessoa que recebia por esse banco, o banco sabia, o banco soube que ela morreu, o banco, a conta... paralisou, que ela não mexeu mais na conta, morreu, e ele continuou cobrando aquela taxa de permanência e o dinheiro sumiu. Pode acionar esse banco? Pode acionar, sim. Porque tem prazo para isso?
No caso aí são 5 anos para cobrar, né? Que você vai ter o prazo para cobrar essa ação. Sim. Na realidade, você mesmo disse que hoje, quando a pessoa falece, a própria funerária, na hora que você faz lá todo o requerimento, ela já informa todos os órgãos. Então, INSS, banco, então você... Porque antigamente não existia isso, tanto é que muitas pessoas recebiam aposentadoria anos e anos de uma pessoa falecida. Então, essa cautela, o banco vai ter. Agora, se o banco continuar a cobrar, está errado, e aí ele merece uma ação judicial, não tenha dúvida. E mesmo assim, acontecendo tudo isso, tem prazo para fazer isso? Tem 5 anos, não é 10 anos do Código Civil? Não, eu colocaria 5 anos para uma cobrança. Muito bem, o que mais? Fim da herança para o cônjuge com as mudanças do Código Civil. Isso daí... O que mudar com o projeto de lei? Só lembrando, né, doutor, que... inclusive isso aqui, muita gente tem me consultado também, que o projeto de lei ainda está em discussão, depois que nem o do 2002 demora um ano para entrar em vigência, isso. E aí tem gente já correndo porque acha que vai perder tudo. Como é que é isso? Isso ficou uma polêmica, Sim. Isso está muito discutido. E a gente nem sabe se isso vai passar, porque isso aí é uma perda de direito. Exatamente. Aí vai a opinião de cada um, depois eu dou a minha. Mas isso... A pessoa pode pleitear direito adquirido. Vai ser uma briga isso. Sim. As mulheres vão... Não, por exemplo, né, a pessoa já está em processo, marido já morreu, ela já está como herdeira, disputando com os filhos a parte da... Ela tem a meação e tem a parte do falecido, que ela disputa com os filhos. Herdeira, isso. Aí foi essa preocupação dessa minha cliente que veio me perguntar, e eu falei, não, porque a lei... Ainda que ela entre em vigência daqui a 1, 2, 3 anos, ela não vai atingir para trás, principalmente para prejudicar. Exatamente. A lei não retroage para prejudicar ninguém. Exatamente. Eu também concordo com isso. Mas as mulheres estão muito preocupadas com isso, os homens também, porque vai ser igual tanto para homem como para mulher. Sim. Mas o que esse projeto de lei fala? Ele fala que em caso de herança, que é no falecimento, vamos dar um exemplo aí, do cônjuge, do marido faleceu, e se ele tiver bens adquiridos durante o casamento, ok, continua tudo do mesmo jeito. Metade é dela, metade é dos herdeiros necessários, se não tiver herdeiro é tudo dela. Agora, o que querem mudar é que os bens que o marido tinha antes de casar, e hoje, se ele falece, este bem, antes de casar, a mulher concorre como herdeira, igualmente com os herdeiros dele. Então, são em partes iguais. Então, se ele deixou uma casa de solteiro, essa casa vale 1 milhão, e ela tem 2 filhos, esse 1 milhão será dividido em 3 partes iguais. É diferente do que ela adquiriu com ele, que 50% já é dela, porque ela é meeira, ela é sócia dele. Ponto. O que querem mudar é isso, que o bem que ele adquiriu, essa casa lá de R$1 milhão, a mulher não tenha mais direito, ela não seja mais herdeira. A menos que seja comunhão universal. Exatamente. Ela será o quê? A terceira na linha sucessória, como era antigamente. Perfeito. Então, primeiro serão os descendentes, os filhos que vão receber lá essa casa de 1 milhão, segundo os sogros, e aí vem a pobre coitada em terceiro lugar para receber essa herança. Então, é o que está todo mundo discutindo e revoltadas com esta situação, que eu também concordo, é a minha opinião, depende obviamente também do tempo de casados, eu acho que eles deveriam verificar isso, porque não é uma pessoa que está 1 ano, o marido falece, ela já vai entrar na herança, né? E aí ou faz um pacto, muda... eu acho que o Código Civil, ele por isso que ele é um dos códigos, talvez seja o código com mais artigos, justamente porque permeia a vida nossa de cada dia, e mexe com a vida de todo mundo, eu acho que é muito delicado, né? Tem que ser muito bem discutido. Olha, nós temos ainda, por isso que tem que vir todo mês, nós ficamos devendo ainda 5 perguntas que ele tinha mandado, eu vou guardar aqui para o próximo programa, porque encerraram, estourou, nós nem fizemos intervalo. Doutor João Freitas, é sempre muito bom estar com o doutor, eu aprendo muito. Eu que gosto, aprendo. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente. Dr. João Freitas é campeão de visualização. Pode entrar no nosso YouTube, lá no Jovens Pensadores, e olhar o último programa, que quase 1000 visualizações, fora quem assiste
sábado, às 15 horas, com reprise agora no horário nobre, quinta-feira, às 20h30. Espero vocês e espero também o Dr. João Freitas, que pelo menos uma vez por mês ele vai vir aqui pra gente. Porque, olha, ficou devendo 5 perguntas. Espero vocês sábado às 15 horas, se Deus quiser.